Putin garante o fim dos ataques contra a Ucrânia, pelo menos em um futuro próximo, em ligação a Trump, e faz uma proposta ousada à ONU, muito baseado na jurisprudência, vamos colocar assim, do que exatamente aconteceu na Groenlândia. Vai lembrar que o Zelensky também se pronuncia e às vésperas de um encontro entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, faz algumas exigências para conseguir estabelecer um processo de paz que eu já adianto para vocês, muito possivelmente não vai ser aceito pelos russos. E aí, hein, será que a gente vai ter a paz entre Rússia e Ucrânia em um futuro próximo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Trump alegou que, em um telefonema para o Putin, ele fez um pedido quase que pessoal, alegando que, como estão sendo negociados os acordos, a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, você tem declarações, poxa, as garantias de segurança dos Estados Unidos com a Ucrânia já está tudo 100% acordado, só falta uma assinatura. Na verdade, a mídia americana coloca que só falta o Zelensky aceitar que as garantias de paz com tropas, apoio financeiro, apoio militar, vai acontecer desde que a Ucrânia aceite ceder o território de Donbás. Aparentemente, o Zelensky não abre mão desse processo, tá? Entender exatamente por quê. Que o acordo de paz já está praticamente 90% estabelecido. Isso é o que o Steve Witkoff coloca. E nós tivemos uma cúpula, na verdade, uma mediação dos Estados Unidos entre representantes russos e representantes ucranianos para adiantar algum tipo de processo de paz. Vai rolar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, uma próxima reunião, muito provavelmente no dia 1º, mais uma vez, não sabemos se com mediação dos Estados Unidos, mas entre representantes ucranianos e representantes russos para adiantar algum tipo de processo de paz. Só que os ataques eles continuam acontecendo. E lembrando que, muito possivelmente, se você me assiste aqui do Brasil ou de algum território do Hemisfério Sul, você está passando um certo calorzinho. Só que o Hemisfério Norte, ainda mais nesse momento de inverno, está com um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. Seja, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu a onda de neve, as nevascas, tal. Seja no continente europeu, que também é um inverno bastante rigoroso, e você atacar infraestrutura energética como os russos estão fazendo, é também um desrespeito básico aos direitos humanos, porque a gente está falando de uma população que não vai ter sistema de calefação, vai faltar ali produção, cara. Então, assim, é complicado, né, atacar o sistema energético em meio ao inverno tão rigoroso do continente europeu, ainda mais numa região tão interiorizada, né, como é, por exemplo, a Ucrânia, está próxima ali, claro, do Mar Negro, mas não um grande contingente de água. E para quem estuda um pouco mais sobre climatologia, sabe que quanto maior a continentalidade, quanto mais distante ali de uma grande massa, de uma grande quantidade de água, geralmente a amplitude térmica ela é maior. Ou seja, o verão ele é mais quente e o inverno ele é mais frio, que é o que está acontecendo, claro, no território ucraniano. Depois desse pedido, Peskov, porta-voz do Putin, alegou que o Putin ouviu os anseios do Trump e que vai deixar de atacar, pelo menos até o dia 1º de fevereiro. Convenhamos, galera, que muitas promessas já foram feitas pelo Putin, pelo Zelensky, e poucas delas foram respeitadas. Mas enfim, acho que é pelo menos, né, algum alento em meio a esses ataques que estão acontecendo. Além disso, a Rússia, ela fez um pedido, no mínimo ousado, para a ONU, alegando algumas jurisdições, alegando alguns pontos ali que a ONU já tratou de maneira similar e que deveria ser feita nesse momento. A Rússia colocou que se a ONU, como por exemplo na questão da Groenlândia, defende tanto assim a autodeterminação dos povos, como foi colocado em pronunciamento oficial pelo Antônio Guterres, por que que não respeita a autodeterminação dos povos na região de Donbás, na região Nova Rússia, que seria a conexão, né, tanto da região de Donbás até o território da Transnistria, da Moldávia, e na região da Crimeia? Fez isso de maneira oficial, tá? O representante da Rússia na ONU fez um parecer jurídico e a ONU colocou que a autodeterminação serve sim para a Groenlândia, mas não para a Crimeia ou Donbás, porque existe um precedente que é a questão da integridade territorial, de não ferir a Carta da ONU. Isso falado pelo escritório jurídico da ONU, tá? Só que a Rússia, ela argumenta, por exemplo, que são dois pesos e duas medidas, argumentando inclusive o caso de Kosovo. Para quem não sabe, né, Kosovo é uma das regiões da Sérvia,
quando nós tivemos também pós-Guerra Fria a separação da Iugoslávia na Bósnia, Eslovênia, Croácia, Macedônia, enfim, ainda sobraram, entre aspas, alguns territórios, como Vojvodina, como Kosovo, e a região de Kosovo, que tem forte presença de albaneses, principalmente de albaneses, tá? Pedia pela sua separação. O Ocidente, em peso, eu diria que metade, metade, né? Metade dos países reconhece Kosovo como um território independente, a outra metade não. Quase metade do mundo vão. Kosovo tem que ter independência porque é questão de autodeterminação. Se a autodeterminação, pô, se os kosovares não se sentem representados, né, pelo Estado sérvio, que ainda manteve alguns territórios, deve conquistar a sua independência. Segundo a Rússia, nem plebiscito, nem consultas populares rolaram para o Ocidente defender essa autodeterminação. Agora, na Crimeia ou nos territórios que foram invadidos, ocupados, teve uma consulta popular e mais de 90% da população defendia a separação ou a anexação frente à Rússia. Fazendo parênteses, todos nós sabemos que essa votação, ela aconteceu sob ocupação militar. Quem fez, organizou a eleição foi a Rússia e quem contabilizou os votos foi a Rússia também. Ou seja, não sei se tem muita legitimidade, claro, né? Mas é interessante ver os argumentos que são utilizados pelos russos, porque se você defende uma questão de autodeterminação, isso vale também para o País Basco, isso vale também para a Catalunha, isso vale também para o conflito que existe entre Valônia e Flandres, na Bélgica. Isso vale também, por exemplo, para uma possível junção do território da Irlanda, para a separação da Escócia, que é um movimento que cresce também bastante. Vale para todos os territórios? Ou a autodeterminação só interessa quando interessa para o Ocidente? Quando é para os russos, aí não vale a questão da autodeterminação, tá? É o argumento utilizado pelos russos. Penso eu que muito mais por uma questão de pressão política do que exatamente outros pontos, porque acho que a ONU não vai autorizar, né, a cessão dos territórios, mesmo com essa pressão dos russos. E o Zelensky, ele também se pronunciou, alegando alguns pontos interessantes. Primeiro, a gente sabe que a Rússia, pelo menos isso aqui é divulgado pela mídia, não se opõe à entrada da Ucrânia para a União Europeia. Para a OTAN, sim, mas para a União Europeia, não. A Ucrânia falou que até 2027 estará na organização. E eu diria que a Alemanha, nesse momento, vem jogando uma série de baldes de água fria. Em que sentido, né? A Alemanha, por exemplo, com Boris Pistorius, já que é o responsável pela defesa, já anunciou que não tem mais sistemas Patriots para ficar cedendo para os ucranianos, porque tem que também pensar na sua própria defesa. E o Friedrich Merz colocou que é bom o Zelensky se acalmar, porque convenhamos que um processo de integração para a União Europeia é um processo relativamente longo, que demora mais de um ano, e que a Ucrânia tem algumas condições que precisam ser revistas para a integração ao bloco. Para você fazer parte da União Europeia, existem algumas regras básicas. Tem que pertencer à Europa, a Ucrânia, beleza, cumpre esse requisito. Tem que manter uma economia de mercado. A Ucrânia é uma situação de guerra, né? É difícil colocar isso, mas mesmo antes era uma economia muito planificada, tal. Tem que respeitar a democracia e os direitos humanos, um governo reconhecido, claro, internacionalmente, e ter mecanismos claros de transparência contra a corrupção. Talvez esse seja um dos pontos que mais pega, porque a Ucrânia é um país visivelmente corrupto, inclusive com órgãos de investigação que estavam sendo combatidos até pelo Zelensky, pessoas ligadas ao círculo próximo do Zelensky envolvidos em escândalos de corrupção. Ele fala que está promovendo uma limpeza nesses ministérios. Mas, enfim, são acusações que pesam, né, contra o regime ucraniano. E a Ucrânia é um país historicamente extremamente corrupto. Frederica, calma, Zelensky, até concordo, mas, né, calma aí com essa integração. Também colocou que não aceita negociar o território de Donbás e o território de Zaporizhia, porque são territórios que devem pertencer à Ucrânia. Se isso for verdade, acho que já recrudesce bastante algum tipo de possibilidade de paz, porque a Rússia já falou que Zaporizhia até aceita negociar 50-50, talvez algum tipo de ingerência também dos Estados Unidos, mas Donbass tem que ser território russo, e o Zelensky também falou que não aceita fazer uma reunião que seja em Belarus ou na Rússia, mas que ele convida o Putin para vir fazer a reunião na Ucrânia. Por quê? Professor, mas não vai rolar reunião em Abu Dhabi? Vai, entre representantes russos e representantes ucranianos, ou talvez até o próprio Zelensky vá um dia aí, né? Agora, você imagina o Putin indo até Abu Dhabi fazer alguma negociação? E não precisa ser nem tão longe, tá? Sei lá, indo até a Turquia fazer uma negociação, indo até um país, entre aspas, neutro para fazer uma negociação. Geopolítica conta muito aonde a reunião, a conferência está sendo realizada.
O Putin, que alega que está sob domínio, e realmente, né, avançou sobre vários territórios, convidar o Zelensky para vir à Rússia e a Ucrânia ser obrigada a assinar algum tipo de concessão territorial, pô, isso vai soar como uma vitória muito grande, geopoliticamente e politicamente, para o governo Putin. Então o Zelensky alega que a negociação tem que ser na Ucrânia e o Putin alega que tem que ser na Rússia. Percebam que, aparentemente, estamos bem distantes de algum tipo de processo de paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.